Vamos falar agora sobre uma das principais commodities de Mato Grosso e também do Brasil, a soja. Alguns percalços climáticos estão afetando aí principalmente o bolso dos sojicultores e também as lavouras. No início teve uma estiagem longa e agora um período de chuva. Muitas precipitações estão atrasando a colheita. E também tem um outro assunto muito importante, é sobre o zoneamento socioeconômico, ambiental e ecológico. Tudo isso nós vamos falar agora no nosso quadro Papo com Café. E no quadro Papo com Café deste domingo, a gente recebe o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a APROSoja, Fernando Cadore. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia. Presidente, eu quero começar falando justamente do clima, antes da gente falar um pouco do zoneamento. Esse clima que, ano passado, uma estiagem, uma seca, né? Fazia tempo que não via uma seca tão intensa e esse ano uma chuva muito intensa, demorada também, mas que pegou de surpresa alguns produtores, principalmente no norte aqui do estado. Como conseguir driblar tudo isso, hein, presidente? Difícil. É complicado. Como você colocou, de fato, ano passado, para a implementação da cultura, né, que a safra é biênio, né, nesse caso 2021, tivemos um atraso generalizado das chuvas, né, as precipitações começaram em torno de 15, 20 dias atrasado e, nesse caso, o plantio começou com esse atraso. No decorrer da safra tivemos falta de chuva em algumas regiões e acabamos com excesso de chuva na colheita, né, que acabou deixando uma situação que já era crítica, mais crítica ainda, né, por um lado tirando a produtividade da soja que já estava instalada no campo e por outro, não menos grave, atrasando a implementação da cultura do milho, né, que é a segunda safra tão importante para nós produtores. Agora, presidente, o senhor está bem atuante nessa questão, fez até um comunicado, ou melhor, vou chamar aqui, né, de orientação para os sojicultores. O senhor disse que seria até mesmo importante e prudente que tivesse um anúncio dos prefeitos, né, para que fosse decretado, né, decretos de calamidade. Com certeza, acho que visando já uma proteção aí dos contratos internacionais. Alguns municípios chegaram a fazer esse decreto. Como que ficou essa situação? Veja bem, o que acontece, o nosso estado é muito grande, né? Nem todas as regiões tiveram o problema na mesma intensidade, né? Então a orientação institucional nossa, que as regiões mais agravadas, no caso da 163, o eixo da 163, onde tivemos situações de 50% de perda, até mais em algumas propriedades, a primeira orientação é que o produtor documentasse aquela perda, né? Segundo é que o município, através da defesa civil local, averiguasse em loco a situação para ver a dimensão daquilo, para o município poder ser parceiro naquele momento e decretar o estado de emergência. Em paralelo a isso, também conversamos com a Defesa Civil do Estado de Mato Grosso, que nos atendeu prontamente, né, e foi verificar essa situação com os municípios. Então foi uma soma de fatores ali. No que resolve o problema para o produtor? Tecnicamente não ajuda muito na questão física. Porém, numa discussão individualizada, de um compromisso, de um contrato, ele vai ter ali a comprovação que de fato teve aquela anomalia climática que, porventura, fez com que ele não cumprisse no momento aquele contrato, enfim, vai ajudar na negociação. Nas perdas, de fato, ele não ajuda muito. E a gente pode falar em perdas, como é que está a colheita hoje? Conseguiu ter um avanço? A colheita avançou nos últimos dias, né? Essa praticamente está finalizada dentro do estado, né? Isso é uma ótima notícia. Contabilizado, as perdas ainda vão ser contabilizadas, como eu disse aqui, algumas regiões perderam mais, a região norte, médio norte, a região do Araguaia, Xingu, né? E as outras regiões a gente teve um decréscimo na produtividade em função do clima e principalmente um atraso generalizado no plantio do milho, né? Isso é muito grave, a gente vê com apreensão, né? E vamos depender de chuvas anormais aí esse ano, no mês de maio, para que a safra de milho tenha êxito. Presidente, sempre se falou, alguns, né? A APROSoja só defende os grandes, são para os barões do agronegócio. Mas a APROSoja vem encabeçando com unhas e dentes a questão do zoneamento, para falar do impacto que o zoneamento vai trazer para os pequenos, principalmente, para aquelas famílias que vivem dos produtos que plantam, dos animais que criam, de tudo ali, né? De uma estrutura que é só para o autossustento
praticamente, principalmente com essa pandemia. Queria justamente entrar nesse assunto. A ProSoja vem cada vez mais entrando nessa defesa do pequeno produtor, do agricultor familiar, que corresponde aí pelo menos 80% dos produtores aqui do nosso estado de Mato Grosso. Eu queria que o senhor falasse agora do impacto do projeto do zoneamento socioeconômico. Bom, em primeiro lugar, existe uma impressão errada, né, que os sojicultores são grandes produtores. Isso a gente tem tentado mudar, né? Nós temos mais de 7.300 associados e muitos deles são pequenos produtores, que a família está lá, que não tem mão de obra terceirizada, é a esposa que está lá cozinhando, é o filho que está pilotando uma máquina, enfim. Essa é a realidade do nosso estado. Nós estamos algumas situações que são a minoria, que são grandes áreas, grandes grupos que também fazem parte do sistema produtivo, mas a grande maioria são esses. Aí a ProSoja defende todos os produtores, né? No caso do zoneamento não poderia ser diferente. Nós temos regiões extremamente afetadas pelo zoneamento. Um exemplo disso é a região leste do nosso estado, onde a princípio existem regiões que vão perder 90, 100 mil hectares de área cultivável. É um absurdo se falar nisso num estado como Mato Grosso, que é um exemplo mundial de preservação. Nós produzimos praticamente uma Argentina, usando 10% do território, e a gente está falando em restrições em cima de direito adquirido. Esse produtor está lá há quantos anos produzindo, né? Que sentido tem isso? Você tirar, reverter uma situação socioeconômica implementada, municípios que nasceram em função da agricultura, retroagir em função de um tema que, na nossa visão, não foi conduzido da maneira que deveria, né? Diante desse cenário que o senhor acabou de desenhar agora, né, a gente sabe que o zoneamento vigente hoje praticamente já tem aí 30 anos, inúmeras discussões já retornaram, isso tanto por parte do governo de Mato Grosso, né, do executivo, vai para o legislativo, e agora essa discussão entra novamente. Isso quer dizer que, por exemplo, a ProSoja, sendo uma entidade que está tendo espaço nessa discussão, verdadeiramente vai poder defender os interesses dela? Porque não é só a ProSoja, né? A Crismate, a Acrimate, ou seja, todas as entidades ligadas ao agronegócio têm apontamentos em relação ao zoneamento. Na semana passada nós recebemos aqui, a exemplo disso, o próprio primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, que ele disse o seguinte, uma frase importante: olha, todo mundo quer o zoneamento, só que eles dizem o seguinte: mexa no dele e não mexa no meu. Até que ponto a gente pode esperar uma margem de negociação que possa agradar gregos e troianos, presidente? É uma situação complexa, não se trata de agradar X ou Y, se trata de bom senso, né? Quando a gente fala de um tema como esse, é interessante a gente trazer para os exemplos urbanos, né? Mas o que é o zoneamento, o que está acontecendo? Imagine você com uma cidade constituída, vamos falar de Cuiabá, da Avenida do CPA, por exemplo. Você tem aquela avenida, aquela rua implementada, com as habitações, com os prédios, com os comércios, tudo ali. E aquilo há muito tempo está ali e foi constituído daquela maneira e era certo da maneira que estava. Imagine amanhã chegar alguém e falar, ó, a gente vai ter que mudar, porque precisa adequar, esse prédio não pode mais ficar aqui, aquele comércio não pode ter, vai ter que voltar até a árvore aqui. A gente não pode mexer com o direito adquirido. A gente não pode mexer com a propriedade instalada. A gente não pode colocar excesso de regulamentação num país, num estado que é extremamente regulamentado, ainda mais em se tratando de Mato Grosso. Eu costumo dizer, a gente é exemplo de preservação, é exemplo de produção sustentável. Regulamentar um estado que está se desenvolvendo ainda e mexer com direitos adquiridos de municípios que hoje vão contar com asfalto, que não tem um centro médico, que não tem nada, alegando questões ambientais num estado que preserva tanto. Então, não é agradar A ou B, é uma questão de bom senso, e se tratando de um estado que é um jovem ainda, nós precisamos desenvolver municípios. Cocarinho praticamente acaba. Olha, o IDH de Cocarinho poderia progredir, a dona de casa, o médico, o dentista, o supermercado está lá, tem que progredir. Então, tem que pensar muito bem antes de se implementar restrições, ainda mais num ambiente como a gente vive, que é o estado de Mato Grosso, que não tem infraestrutura, que se tornou um gigante com muita luta, e nós não podemos ser vetores, né, numa depreciação, que é o caso que acontece nesse zoneamento proposto, que não atende nem gregos e nem troianos. Ele vem para atrapalhar
é um estado em franco desenvolvimento que precisa de muitas outras coisas no momento e não de uma discussão como essa. Agora quem está assistindo a gente, presidente, pergunta, e aí, presidente, esse projeto vai avançar? O que as entidades acham? A força das entidades aí unidas consegue barrar essa força junta, em conjunto, consegue barrar esse projeto? Como que está sendo essas tratativas junto ao governo, à Assembleia, enfim? O que a gente pode fazer como entidade, né, que a entidade é o terceiro setor, né, o governo, o executivo e o executivo, os poderes, né, são responsáveis por tudo isso, mas o nosso papel é mostrar os impactos que isso vai ter em todos os prismas da economia, do meio ambiente e de tudo que impacta para o ser humano, para o cidadão do Estado. Então a gente tem feito isso. Em paralelo a isso, respondemos também à consulta pública, colocando o nosso prisma tecnicamente falando, então a gente fez isso, mostrando todos esses impactos, e o que resta a nós é mostrar, colocar essa visão do ponto de vista do setor produtivo e para que a sociedade entenda de uma vez por todas que o setor produtivo, agropecuário, o pequeno produtor, o de subsistência, o médio, o grande produtor, ele é um aliado do meio ambiente. Ele está ali, ele é o maior interessado que aquela situação, que aquele ecossistema que ele está inserido persista, porque ele depende de chuva, ele depende do clima, do solo que está ali contemplado. Então existe um erro e muitas vezes a gente trata desse tema, muitas vezes por quem não tem conhecimento de forma pejorativa, né? Eu acho que o Estado somos todos nós e nós somos extremamente contrários a qualquer excesso de regulamentação, ainda mais da maneira que está sendo posta. Então, a única coisa que nós podemos fazer é essa, mostrar e pedir bom senso para os governantes, para as autoridades e para a população de maneira geral. Presidente, se não me falha a memória, né, o senhor está dizendo aqui em relação ao encolhimento que isso traria nas áreas, eu acho que a perda seria em torno de 1 milhão, somada a todas as propriedades que pudessem ser afetadas pelo zoneamento. E pela primeira vez, talvez, aqui, os brasileiros estão presenciando nessa pandemia e conseguiram entender a demanda mundial por alimentos. Né? Mato Grosso é um celeiro do mundo ainda. E o zoneamento poderia trazer impacto nessa produção como um todo, porque o senhor falou da cadeia produtiva, ou seja, não está falando só da soja, está falando da produção como um todo. Teria esse impacto grande, então? Sem dúvida, é um impacto de médio e de curto, médio prazo, dá para se dizer, porque quando você mexe com a potencialidade, né, de uma região que tem uma vocação de produzir alimento e em paralelo a isso você tem a população mundial aumentando gradativamente, principalmente na Ásia, né, e alguns outros países, você vai ter aquela demanda por alimento. Quando você freia por algum motivo essa relação de oferta e demanda, o que acontece? Você acaba fazendo com que o preço das mercadorias fique inflacionado, que o que rege o mercado é a oferta e a procura. Vai ter incremento de área quando? Quando o mercado solicitar que haja mais produção. Então, também mexe com isso e quem paga a conta somos nós, os consumidores finais. Esse custo vai parar na prateleira do supermercado. Nós estamos vivendo um período crítico de um tormento, né, que é essa pandemia, que mexe com o psicológico, mexe com as famílias. E o que nós menos precisamos agora é do impacto ainda maior na questão econômica, que já virou um caos, a inflação nos alimentos, a inflação em tudo, aí o poder aquisitivo sendo perdido gradativamente. Então nós temos que ter bom senso também nesse caso. Presidente, antes da gente encerrar, tem um assunto também, o senhor falava aí, de tudo que passa o produtor, principalmente nesses 2 anos, a gente já pode contabilizar isso também como um ano de pandemia, um ano difícil, os atoleiros, né? A questão dos atoleiros que continuam como se Mato Grosso tivesse acabado de nascer. É incrível a gente ainda ter que passar por uma situação dessa. Caminhoneiros que estão escoando a produção de Mato Grosso, ficando num trecho de 130 quilômetros, mais de 12 horas parados ali. Isso prejudica tanto eles quanto também o produtor, o consumidor final, enfim. De quem que é a culpa, presidente? É do governo do estado? É do governo federal? Porque fica nesse jogo de empurra, né? O governador Mauro Mendes chegou a dizer que era uma vergonha nacional. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governador estava falando mal dele, mas que na verdade o governo federal esbarra na justiça por conta das terras indígenas.
Tem algum culpado? Só para complementar o que a Nayara está contextualizando, a gente até falou aqui no programa de hoje a postura, o posicionamento da própria ministra Tereza Cristina, que ela citou a privatização como uma alternativa para baratear o custo de alimentos, mas falando em relação à logística, ou seja, com isso ela quer estar implementando hidrovias e ferrovias e diminuindo o escoamento da produção através dos caminhões, dos bitrens, das carretas. Bom, acho que o caminho não é falar em culpa, mas em solução daqui para frente, né? A agricultura mato-grossense é exemplo mundial. Então, a agricultura evoluiu em 20 anos, um século, e a infraestrutura que a gente tem é a mesma de um século atrás. A malha rodoviária federal é a mesma, a estadual nem se fala. Mato Grosso tem o tamanho de Espanha e França juntos. Produz algumas dezenas de vezes mais volume de grão. Lá eles têm 70 mil quilômetros de ferrovia, nós temos 300 aqui. Então, quando você expõe a situação de um estado como o nosso no mundo, contando que a gente está a 2 mil quilômetros dos portos, quem está de fora, como que vocês conseguem produzir? Sem subsídios, sem nada. Então pagamos FETAB aqui, que não existe em nenhum lugar do mundo. Eu acho que é hora de reverter isso em infraestrutura, tornar a produção do Estado, de fato, viável, né? Porque hoje a gente concorre com os produtores de outros lugares do mundo, e a agricultura, né, é uma commodity, o produtor é tomador de custo, ele não sabe a quanto ele vai vender. Então nós precisamos dessa infraestrutura, não importa a maneira que venha, seja como a ministra sugeriu, seja como o governador Mauro Mendes sugeriu, como o presidente, não importa. Para quem está aqui na ponta final, que somos nós, e não é só o produtor, a mulher que é grávida em Gaúcha do Norte, precisa pegar uma ambulância para vir para Cuiabá, pegar 200 quilômetros de chão para a população, nós precisamos de infraestrutura. Asfalto, ferrovia, hidrovia, de tudo isso. Agora a maneira que vai vir, cabe a cada competência estadual, federal, municipal, mas ela tem que reverter em serviço o que a população precisa. É fazer acontecer, né, presidente? É isso que a gente... Presidente, obrigada pela sua vinda aqui no Agro Pantanal neste domingo. Bom dia. Eu que agradeço.